Olá pessoal, eu sou o André Maieski. Eu sou o Brendo Ribas. Estamos no Macfin Cash. Onde está o dinheiro? A ideia é o formato do canal Macfin em podcast ou cash, que é a nossa forma de fazer as coisas, né, Brendo? É isso aí, André. E agora temos um convidado aqui, vamos apresentar o nosso grande convidado, Edu Batista Messias, da Aluri. É isso aí. Muito obrigado aí, primeiramente, Brendo, André, Thaís Skodowski. Thaís Skodowski. É uma satisfação enorme aqui estar com vocês e poder contribuir com essa jornada do Macfin aí, cash. Onde está o dinheiro? Vamos achar esse dinheiro. Opa, com certeza. E temos uma co-host convidada aqui para essa nossa estreia no nosso formato podcast do canal. Maior honra estar aqui no começo do Macfin Cash. Bom, a ideia aqui do canal, do nosso canal, de ter o formato podcast, de tratar o tema aceleração com finanças, investimento em tecnologia em finanças, né, Brando? É trazer um pouco da dor do empreendedor e trazer aqui propostas, né? E onde está o dinheiro? Porque todo mundo fala de crescimento exponencial, né, Edu? Fala de vou crescer, vou faturar milhões, vou comprar Porsche, vou ter isso, aquilo. Mas no final, ninguém mostra onde está o dinheiro, qual a proposta de valor, qual o caminho. E tem muita conversa até, eu acho que fiada nesse modelo, que ninguém sabe o que é espuma, o que é real, o que é água, o que é espuma, sei lá. E vice-versa. E me fala um pouco aí da Aluri, da história da Aluri, quando que a Aluri começou e como é que tá a Aluri hoje, o momento, pra gente ir trabalhando essa questão de onde está o dinheiro. Boa. Bom, André, a minha paixão pelo mercado financeiro começou muito cedo, né? Sempre trabalhei no universo de mercado financeiro desde os 14 anos. E em 2014, voltado um pouco mais para o universo de empresas e pessoas físicas, eu virei um pouco a chave. Saí do banco, saí das estruturas de corretora e fui empreender, né? Entender como que era esse universo. E ali em 2016 a gente construiu, né, a marca Aluri, né? E aí a Aluri vem se desenvolvendo. Hoje a gente tem ali uma bandeira de um grande player atrelado ali à nossa marca, né? E a ideia principal é como você falou, né? Às vezes a gente tem que separar o joio do trigo mesmo, André. Então a gente tem que entender as dores dos clientes, né? Ver quais são os problemas, os gaps, né? E tentar trazer as melhores soluções. Então, assim, é possível. Só que dentro desse processo, o que a gente vê? A gente precisa ter disciplina, precisa ter governança, precisa ter organização, principalmente, saber onde quer chegar, né? Por quê? Porque sem tudo isso, o critério, a régua para você alcançar o dinheiro, ela fica muito mais difícil. E sabendo que hoje, né, nosso país ele tem uma volatilidade muito grande, não é fácil, né? Não é. Então, ou seja, taxa de juros hoje a 15%, com um viés de instabilidade política, fiscal, enfim, que a gente já sabe, não precisa nem falar, o acesso a ele fica mais difícil, o critério aumenta, né? E aí a gente precisa dar o braço, né? Precisa ajudar, precisa pegar na mão desse cliente para entender aonde que a gente consegue efetivamente fazer o melhor para ele. Então é por isso que a gente está aqui hoje, né, com a Macfin, nesse desafio enorme, né, de abrir um pouco a mentalidade do cliente, que quanto mais organizado ele for, quanto mais processo ele tiver, quanto mais pessoas também que correm junto com o cliente ali, eu sempre costumo dizer ali que quem quer correr a maratona junto com você, né? Então, tem um corredor famoso aí que ele treinou 4 anos para fazer os melhores 10 segundos da vida dele, entendeu? E tem muita gente que quer fazer 10 segundos em 15 horas, não funciona. Então, pode falar. Isso aí, Brento. Legal. E hoje você atende mais empresa, né? Lá como a Aluri. Atende muito mais CNPJs, né? A gente tem um viés muito grande para o público de empresas, né? Porque a gente entendeu
que o ecossistema de empresa, existem várias oportunidades e soluções que a gente pode levar dentro do nosso canal. Então a gente, hoje, além, né, da bandeira Alure, da bandeira de investimentos, a gente montou um ecossistema ali dentro que funciona como um provedor de soluções. Então, crédito, todos os tipos de crédito, né, que existem hoje no mercado, a gente consegue acessar para poder entender o que encaixa dentro do fluxo do cliente. E esse grande player, quem que é que falou tem um grande player por trás aí? Segredo, pode contar. Segredo, pode contar. Não, lógico que pode contar. Hoje a gente é um credenciado ali da XP Investimentos. Legal. Né? Legal. A gente tem se desenvolvido junto com a XP, então a XP é uma bandeira muito forte. Né? É uma bandeira que hoje também vem se especializando cada vez mais no universo de empresas, né? Ou seja, e assim como ali na XP, a gente vai buscando o quê? Desenvolver soluções, ou seja, a XP ela vai, estuda há muito tempo o mercado, estuda como que está o ecossistema do mercado e ela tenta desenvolver algo que é mais efetivo, menos tempo, mais eficiente e que promove uma solução mais barata para o cliente. Então essa é a nossa ideia também como Alure. O atendimento é um pouquinho mais personalizado que vocês fazem. É muito próximo dessa empresa que vocês atendem, dos clientes que vocês atendem? Exatamente, Brendo. Como a gente fala ali, é um tailor-made, né? São projetos a 4 mãos, né? Legal. Então a gente senta junto com o cliente, faz ali um diagnóstico, né? Ou seja, é como se fosse nós do mercado financeiro, é como se a gente fosse os médicos, né? Que vai ali tratar, entender o que a gente está sentindo dor e, cara, faz os exames, faz o check-up para enxergar onde que está o problema e levar a melhor solução. Então tem cara que demanda um pouco menos, tem cara que precisa já entra internado, tem cara que já entra para UTI para poder dar esse choque de realidade. Edu, uma coisa que o empreendedor, a empresa menor, a gente tem 21 milhões de CNPJs. Se nós formos descontar os MEI, ou do Simples, ou aquela empresa que é o notista, o PJ, se desconta aí uns 14 ou 17 milhões aproximadamente, aí de 15 a 17 milhões, sobrariam, né, Breno? 6, né? Sobrariam 6 milhões. Mas assim, existe uma cultura comum por parte de muitos que XP é coisa de pessoa física. Ou um produto ou outro, né? E aí tem essa questão da grande massa dos empresários que, poxa, vão aplicar dinheiro, investir dinheiro, como se fosse o poupador, né? E me parece assim que... Mas não é assim, né? Eu vejo bem na tua questão da tua fala aí da Alure, que atende os clientes, tem um viés ali muito que concorre, inclusive com bancos comerciais, porque a gente sabe que é uma dor hoje do pequeno empresário, né, Thaís, que quando ele tem um faturamento, balanço auditado, uma empresa grande, ele tem um atendimento premium nos bancos. Mas aquele empreendedor que está começando ou não tem um faturamento, não tem um alto nível de governança, ele acaba não tendo esse atendimento. Mas tem escritórios da XP que tem uma série de produtos corporativos para a empresa que tem competitividade, tem... Como que é isso de competir com o banco e atender uma PME, uma empresa menor com mais qualidade? Fala aí pra gente, Edu. Bom, excelente questão, André. A gente vai, como eu falei, né? A gente vai buscando entender, escutando o cliente cada dia que passa, entendendo quais são as dores, né? Porque qual que é a ideia aqui? A ideia não é se tornar um cara para vender produto, mas sim vender solução. Então, quando você entra num cliente, você vai entender se a performance de rentabilidade daquilo que ele investe está de acordo com o perfil dele. Se hoje tem muitas coisas, né, infelizmente, que os bancos não vão falar para o cliente, ou como você pontuou, só aqueles clientes que são corporate, né? São selecionados, ou seja, vai ter acesso a determinados tipos de produto. Perfeito. Coisa que hoje a XP ela vem evoluindo na questão do universo bancário, tá? Então, assim, a gente vem introduzindo... A gente sabe que
evoluir com tecnologia, evoluir com processo, principalmente no universo massificado, que você tem muitos CNPJs ali ou CPFs ali, isso demanda tempo, demanda teste, a gente sabe como que funcionam os processos. Então a gente vem step by step ali, dando passo a passo, evoluindo. De novo, como? Entendendo quais são as dores desses clientes e tentando trazer as melhores soluções. Qual que é um dos nossos diferenciais? Cara, você como empreendedor, como um assessor de investimento, como um advisor, o que você, qual nomenclatura você usa, não interessa, você tem que entender qual o seu nível de comprometimento com o teu cliente. O teu cliente é o que oxigena o teu sangue ali dia a dia, entendeu? Então eu preciso trazer uma solução melhor, eu preciso fazer algo diferente para o meu cliente. Como? Entendeu? Então, como? Entendendo, fazendo um relacionamento com ele. Então, muitas das vezes eu sento com o meu cliente para tomar um café e eu não vou falar de economia, não vou falar de... Cara, para que eu vou falar de economia, para falar de... Vai perguntar o que tira teu sono à noite. Exato, qual que é a tua entendeu? dor? Qual que é a tua dor, enfim. Então, tem clientes que precisam de soluções de ajuste tributário, tem clientes que precisam de soluções que lá na frente a Macfin vai resolver o problema dele, entendeu? Como? Cara, com estudo, troca de tecnologia, troca de informação. Tá ali do lado para poder dar a mão pro cara e muitas das vezes tirar ele do fundo do poço. Porque hoje, como você pontuou, 23 milhões de CNPJs. Cara, 70% tá na forca, né? E assim, 70%, e esse 70% é que gera quanto de emprego? Ou seja, quanto que o nosso ecossistema ali... Então a gente tem que desenvolver coisas hoje que eu otimize tempo desse cara, ele esteja focado no core business dele, ou seja, no negócio dele. Não adianta você ter uma indústria e essa indústria que ela vende um determinado insumo para outras indústrias, ele ter 30 advogados lá para ficar resolvendo parte tributária, entendeu? Ou seja, o cara perde o foco do negócio. Então, no Brasil, a gente tem que, através de nós que temos algumas ideias diferentes, modelos diferentes, pensar fora da caixa, e levar para esse cara e falar, cara, esse aqui tem um caminho, uma solução melhor para você, vai ajudar você a ter uma eficiência, vai ajudar você a economizar um recurso esse recurso que você economiza, desde o básico, tá, André? Então, você tem produtos ali que é dia a dia, irmão. As empresas deixam de ganhar muito dinheiro ou deixam de ganhar uma boa parte de dinheiro para pagar pagar os seus funcionários ali no final do ano, 13º, ou promover ou reinvestir dentro da empresa. Por quê? Porque o banco ele não quer te avisar, entendeu? Ou tá passivo, cara. Não tem o atendimento personalizado que vocês fazem ali na Alure, né? Exato. E vocês que fazem esse atendimento mais tailor-made, como você falou, qual que é a principal dor que vocês veem quando olham para um cliente? A principal, assim. Vamos lá. Quando você... No PJ, né? No PJ. No PJ. Claro. Vamos lá, uma que vem toda hora. Quando o cara não precisa de dinheiro, o banco fica louco para enfiar crédito nele. Ou seja, cara, pega esse dinheiro aqui, pega esse dinheiro. E aí, quando às vezes muda o cenário, ou seja, esse cara precisa do crédito, o banco passa a nem atender o cara. Ai. Nem atender. Cara, isso aí, o que acontece? Cara, dá a impressão, de novo, cara, você tá correndo junto com o teu cliente ou você tá abandonando ele no momento que ele mais precisa, entendeu? E Eduardo, eu até queria perguntar sobre isso, Legal. pensando eu como empresária, sou assessor de investimentos, que seja, como que eu abordo o PJ, né? Acho que a gente tem muito essa cultura da pessoa física ali, mas como chegar na empresa? Como eu como assessor consigo chegar na empresa? É pela pessoa física? Qual que é o caminho que você faz? Boa pergunta, Thaís. A nossa vida ela é feita de relacionamento. Então, hoje eu construo muito relacionamento, né? Então, eu conheço o pessoal da Macfin, a Macfin conhece outras empresas que entendem qual é a importância do meu trabalho e se a importância do meu trabalho vai fazer efeito para essas novas empresas
Então a gente olha através de uma pessoa física por trás dela quem que está. Então numa análise de diagnóstico, quando você faz ali, a gente tem alguns caminhos, né? Hoje a tecnologia ajuda bastante a gente nesses processos, né? As IAs da vida, enfim, ajuda muito a gente nisso, né? Já estão usando IA, então. Precisa usar sempre, Breno. Precisa usar muito. Hoje é um facilitador, né? Do nosso... A IA, ela não é futuro, né? Ela é presente, daqui a pouco vai se modernizando a cada dia e a gente vai aperfeiçoando isso dentro do nosso ecossistema. Mas a gente entende, quando a gente faz uma análise de diagnóstico, ou seja, que análise de diagnóstico ou análise de necessidade, enfim, são várias perguntas-chaves ali que você vai entender quais são as necessidades desse cliente. Ou seja, se ele tem uma empresa por trás, qual que é o custo de vida dele, qual que é o padrão de vida dele, quanto que ele gasta com os filhos dele, quanto que ele gasta com saúde. Por quê? Porque a gente consegue desenhar um planejamento para ele, né? E entender qual tipo de esforço que ele precisa fazer hoje, André. Para lá na frente, com um 60, não ter que ficar fazendo um sacrifício. E o que eu acho, que eu tô vendo assim, que eu achei de ganhos, por exemplo, quando você tá lá num banco também é muito bom, mas assim, parece que o gerente ele tá muito te orientado a ter uma lista de 200 produtos PJ para PJ e te enxergar como um PJ. Do outro lado, mesmo banco, às vezes você tá na mesma bandeira, o gerente PF, pessoa física, tem outros 200 produtos. E é meio que impossível eles conversarem. A gente sabe que a XP fez vários movimentos no mercado, comprou o Banco Modal e várias outras frentes, que ela se tornou mais PJ, mais pessoa jurídica, mais empresa, né? Mas no escritório de agente de investimento, pelo que você comentou aqui, Edu, não. Porque você tem, diferente de um banco múltiplo, que olha muito, aqui está o empresário, aqui está a pessoa física, aqui tem 200 produtos, aqui tem mais 100 produtos. Não, ali você está lidando a mesma pessoa, ou às vezes de um escritório como a Luri e muitos outros muito bons que tem por aí, você está lidando a dor, pessoa física e jurídica, e planejamento familiar, e planejamento sucessório, e soluções, algumas até independentes que a Luri deve ter, né? Sim. Você está olhando o ser humano total, vamos falar assim. Você está olhando, quando o cara já misturou o PJ com o PF, você já está olhando. Quando ele faz... Como que é isso de conseguir olhar as duas personas, o PF e o PJ, ao mesmo tempo? Qual seria o maior aprendizado que você teve olhando com o empreendedor, pessoa física, jurídica, ao mesmo tempo? Que é algo que acaba não acontecendo muito no banco múltiplo. Tem até uma certa conexão, óbvio, em termos de crédito, nota de crédito, risco, mas não é tão direto assim como um agente que está ali na cara da pessoa, né? Tá falando, vendo número, vendo dor, vendo abaixou aqui, aumentou ali, comprou o carro, trocou a viagem. Como que você vê isso? Bom, André, assim, o empreendedor no Brasil, ele é um guerreiro, né? E artista, né? Artista, enfim. A gente tem que estar toda hora se atualizando. Então, de novo, você tem que ter boas conexões, né? Você tem que ter um bom ou escritório, ou um bom advogado que está te orientando ali nas questões tributárias, porque toda hora está mudando a regra. Você tem que ter um bom contador, você tem que ter um bom assessor, você tem que ter um bom desenvolvedor, né? Então, assim, a gente busca, de fato, fazer o quê? Separar essas caixinhas, né? Então, tem muito ainda essa mistura. Por quê? Porque muitas das vezes o cara é rico, milionário na física e a PJ tá em RJ, né? Ou vice-versa, né? O cara... a gente já se deparou com situações que lá atrás a empresa ela gerou muito alfa, ela entregou muita rentabilidade, ela deu muito lucro, e o empresário não soube fazer o quê? Uma gestão, uma poupança daquilo ali,
para poder gastar, para poder usar lá na frente, enfim, fazer um que a gente fala de planejamento estrutural mesmo, de um caixa robusto, alguma coisa assim. E aí, o cenário muda, tempo muda, a empresa vai lá, tira e ele começa a tirar da física, colocar dentro da PJ, e aí o que acontece? Se você não fizer algo diferente para estruturar esse ecossistema do teu novo negócio, não adianta, você vai colocar um rio de dinheiro ali, você vai quebrar na física e a PJ também vai quebrar, entendeu? Então a gente tem que observar como que está o mercado, né? Então quantas linhas que a gente vê hoje atualmente aqui que sumiram. Por quê? Porque o produto deixou de existir, porque a tecnologia veio, absorveu, e quantos caminhos que a tecnologia hoje está desenvolvendo isso, né? A gente vê uma evolução constante, né? Muita informação a todo momento, e a gente tem que estar se atualizando e se enquadrando, né, nos modelos atuais. E dos erros que você percebe aí das empresas, qual que você acha que é o mais crucial, assim, que é mais perigoso? Você falou aí da falta de planejamento, mas tem alguma coisa que você acha que, nossa, isso para o empresário é o terror? Quando vocês pegam ali, olham esse caixa, vocês já... Ih, temos um problema. Bom, Thaís, hoje a gente vê assim, você acelerar crescimento sem ter um planejamento, isso é um problema, né? Ou seja... Sai vendendo aí, depois a gente resolve, né? Ou você, por exemplo, o que a gente vê bastante, você não fez um mapeamento, você não fez um estudo para ver se o ecossistema estou falando, por exemplo, de uma fábrica ou de uma nova região, ou abrir uma nova unidade de comércio, enfim. Cara, apareceu um ponto, acho que esse ponto é bom, eu vou abrir meu negócio ali. Então, quantas vezes você anda numa rua principal de bairro e, cara, em um ano fecha e abre 10, 15 lojas, porque você acha que aquele negócio ali vai te gerar lead humano que entre ali e consuma o teu produto. Muitas vezes não é isso. Então, acho que hoje o digital veio para intensificar esse mercado, esse movimento, né? Ou seja, a gente vê vários ecossistemas de comércio, disso, daquilo, que hoje rodam muito mais no digital. Então, a turma do old school lá tem que ficar atenta, tem que estar se atualizando, entendeu? Ou seja, posicionamento de marca hoje é fundamental. Sim. Então, assim, aonde você quer estar posicionado? Que tipo de produto você vende? Por quê? Porque hoje a internet ela te dá muito acesso. Mas ninguém fala os erros que acontecem ali. Normalmente a turma fala, seja milionário, faça isso, cria um e-book aqui, sai vendendo, cara, e você vai ficar milionário. Não é sustentável. Então a gente sabe que não é assim, nada que é muito fácil, muito tranquilo, cara, se sustenta. Então a gente tem que saber o que a gente consome no digital, a gente tem que aonde que a tua marca precisa estar posicionada, se conectar de novo com pessoas que de fato vão ajudar você a dar um passo mais longo. Como? Com planejamento, com estratégia. E uma pergunta, temos que seguir a nossa pergunta aqui, né, gente? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro do Macfin Cash? Bom, vamos lá. A gente sabe que tem, enfim, você está trabalhando em investimentos, produtos financeiros. O que é melhor? Onde está o dinheiro? Do lado A, você tem produtos que geram mais margem. Uma venda que é boa para a Lúria, boa para você. Né? De um lado, tem produtos que geram mais margem. Uma venda que é boa para você. Perfeito. E ganha mais dinheiro. Ou produtos de menos margem, menos recursos, mas ter o cliente por mais tempo. Onde está o dinheiro? Eu fazer produto de mais margem e não fazer mais, mas ter muitos entrantes no escritório com produtos de mais margem, ou ter menos entrantes, mais relacionamento, produtos de menos margem. Eu sei que você fala, tem que ter os dois, mas se você tivesse que optar, onde está o dinheiro? Onde tem mais dinheiro? Em fazer muitos entrantes com produtos com mais margem ou
menos entrantes, mas clientes que têm um LTV mais alongado, com menos margem, mas ele tá lá sempre, sem aquele que tá sempre ali. Onde que tá o dinheiro no teu business, no teu negócio? Legal, boa pergunta. André, vamos lá. A gente tem que separar essas caixinhas também, tá? É das caixinhas. É, o tal das caixinhas. Não, ou os pilares, né? O que acontece? Isso está muito atrelado ao perfil do teu cliente, ao perfil do teu investidor. Existem produtos que vai te dar... no mercado, a regra é... Se você quer mais rentabilidade, você precisa assumir mais risco. Como no negócio do empreendedor também. Pra Luri é assim? Pra Luri também é assim. A visão da Luri, onde que tá? Trazer mais gente ou... Não, pra nossa visão, é você ter que fazer um trabalho responsável. Para mim não importa se eu vou ter mais clientes conservadores ou menos clientes e mais agressivos. Eu preciso fazer o trabalho correto. Qual que é o trabalho correto? Se o André tem um perfil ultra high, agressivo e gosta de... vamos lá. Cara, é igual a gente faz um investimento em startup. Qual que você está esperando? Cara, a gente escuta os depoimentos, lê relatos, enfim, que, de cada 10 que você entra, uma vinga. Ou de cada 100 que você entra, 2, 3 vingam, entendeu? Esse é o tipo de risco que você quer correr. O André tem perfil para isso, eu vou mostrar esse produto para ele. Mas a tomada de decisão, André, é do cliente. É do André, sim. Eu não posso chegar lá e falar, cara, faz isso aqui e tal. Enviesado. Pela tua receita. Tem que deixar o fluxo seguir. Cara, para quem faz o trabalho correto, sempre vai gerar negócio, sempre vai ter receita. Pensando ali, voltando até na pergunta do André. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro, né? A gente tem ali, o atendimento de vocês é muito mais personalizado. Legal. Se eu estou atendendo um grande volume de clientes, eu gasto mais para atender esses clientes, certo? Perfeito. Não é mais interessante atender menos clientes com uma margem um pouco mais agressiva? Ou não? Brendo, de novo, é assim, não adianta, por exemplo, eu pego lá a Macfin e ela é ultra conservadora porque ela está num processo de construção. Está construindo o negócio dela, ela precisa ter um caixa, ela precisa fazer ali os seus investimentos. Dentro do planejamento dela, ela tem tudo organizado. Cara, você imagina eu coloco você num produto relacionado, sei lá, vamos falar os que deu ruim nos últimos dias aí. COI, né? Ambipar e Braskem. Que são duas empresas. Sim. Que assim, que em 2024 a gente tinha rating AAA. Perfeito. Entendeu? Então assim, cara, é um produto que envolve risco e me entrega uma rentabilidade maior. Boa. Perfeito? Só que, vamos lá, dos 100% que você tem de capital ali, cara, qual que é o viés que a gente tem? Você que é um cara agressivo, eu vou te indicar 2, 3%. No máximo. Porque assim, o que eu falo pra minha turma ali? Cara, você tem que fazer algo que não tire o sono do teu cliente, entendeu? Por quê? Porque nada vai comprar isso. Cara, se amanhã você acordar e ficar bem pé da vida com o Edu, cara, não fiz o meu trabalho legal, entendeu? Então não consegui enxergar o teu diagnóstico. Agora, onde está o dinheiro? Cara, o dinheiro tem oportunidades. E além de investimentos, a assessoria ela trata outros produtos. Tem um leque maior de produtos ali que você oferta e consegue remunerar em cima disso. Quais são os outros aí? Cara, você, por exemplo, você tem soluções de câmbio, né? Que a gente busca entender quais as necessidades do cliente. Você cobra um spreadzinho. Cobre um spreadzinho, exatamente. Então tem produtos que são mais massificados, ou seja, o cliente precisa fazer uma remessa pequena lá para fora, então você coloca um spread mínimo ali e deixa ele com a tecnologia rodando, entendeu? Deixa ele que assim, você faz a parametrização ali e a tecnologia já te dá todos os instrumentos. Por quê? Porque é algo mais simples, você não precisa ter uma regulamentação efetiva para ele poder fazer um fechamento de câmbio, entendeu? Então tem soluções de crédito para a empresa. Então, que tipo de crédito esse cliente precisa acessar?
como que está o nível de governança dele, para a gente poder ir buscar a melhor solução, o melhor parceiro. Então, dentro do nosso ecossistema, a gente, além de XP, você tem gestoras de crédito, boutique de crédito, que fazem, né, a análise dessas empresas e te dão um nível de governança para ele acessar o crédito. Então, tem cliente que vai ter hoje CDI mais 10 e tem cliente que vai ter CDI mais 2. Tem cliente que a gente vai conseguir introduzir ele num padrão de crédito subsidiado. Perfeito. Que, pô, é um cenário que todo mundo gostaria de ter esse cenário, né? Ou seja, crédito barato, com uma carência maior de prazo para poder pagar, enfim. Só que, infelizmente, nem todos são elegíveis, né? Você precisa ter ali uma governança, critério, você precisa ter processos bem alinhados, cultura também, para o cara poder acessar esse crédito. Então, quanto maior a organização dele, mais factível de ele acessar esse tipo de produto. Edu, a gente sabe que é algo incomum. Geralmente o empreendedor vai naquela agência, né, dos grandes bancos, ser atendidos, né, Thaís? Ele vê esse caminho como o caminho mais único óbvio. Possível. E acho que a conversa foi muito boa, né? A gente está caminhando para encerrar, mas temos a última pergunta da Thaís, né, Brando? Para encerrar a conversa, acho que muito boa, até para o empreendedor saber que dentro do universo da Luri, da XP e de outros parceiros, há sim uma alternativa a bancos, até porque a XP hoje é o próprio banco. Só que você tem um atendimento mais personalizado, mais direcionado. Vamos para a última e derradeira pergunta do nosso podcast. Vamos lá, Thaís. Eu nem sabia que eu tinha a última pergunta, que era tão importante assim. Tô com várias na cabeça, já não sei nem o que perguntar, mas assim, pensando na otimização maior da Luri, assim, se você pudesse trabalhar com alguns produtos específicos, quais que você escolheria? Pensando assim, no meu mundo ideal, assim, gostaria de trabalhar com esses produtos, porque eles são mais eficientes, eles me dão menos trabalho. Onde tá o dinheiro, hein? Tipo, pensando, se eu pudesse, assim, é óbvio que é um serviço customizado, né? Mas se não fosse, se você pudesse ali falar, eu olho com carinho aqui, eu gosto daqui. Se eu pudesse falar... não, eu vou falar, porque é o meu sonho grande, né? Assim, ajudar empresas a se organizarem de forma mais eficiente para que elas possam ter acesso aos créditos subsidiados. Legal. Ou seja, fazer um trabalho de excelência para esse cara, para ele poder, às vezes a gente vai ajudar o cara a tirar ele da UTI, colocar ele no quarto, colocar ele no corredor e depois colocar ele na rua para poder sair correndo. Boa. Entendeu? Então isso é fundamental. Eu acho que é algo que, como dá trabalho, como exige uma dedicação maior nossa, né? Ninguém vai ficar falando isso, ninguém vai ficar pregando isso, ninguém vai ficar... Então é algo que é factível, a gente tem eficiência, a gente tem profissionais altamente qualificados, capacitados, né? Para poder exercer essa curadoria. Não é porque a gente faz uma curadoria, não é, André? É verdade. Você fica ali um ano com o cara namorando e pedindo e conversando, coletando. E de fato, assim, hoje o que a gente vê é que muitas empresas, não digo no nome das empresas, mas quem conduz ali as empresas, como o cenário é sempre muito difícil, os caras estão desacreditados que isso existe, que eu consigo, que eu tenho acesso. Não. De novo, André, conexão. A gente precisa estar conectado com as pessoas corretas, com os parceiros corretos. Então, dentro da Luri, assim como na Macfin, a gente seleciona ali, né? Por quê? Porque existe essa curadoria, existe, além de tudo, o quê? Você querer ver o bem do teu cliente. Porque se o meu cliente crescer, se ele desenvolver, se ele prosperar, a Luri vai prosperar, a Macfin vai prosperar. Puxa pra cima. E vira o quê? Como a Thaís tinha perguntado ali, né? Como que a gente faz as conexões? É muito network, é muito relacionamento, é muito boca a boca, é evento. E a gente hoje, já tem um posicionamento.
a gente já consegue se desenvolver, ser especialista e levar soluções boas para os clientes. Então, essa é a referência. Isso aí, a gente agradece nosso episódio de estreia do nosso podcast. Agradecemos, Edu. Agradecer, Edu, por ser tão claro assim e abrir um mundo para o empreendedor, né? Você que é empreendedor, empresário, você tem os bancos, tem o sistema financeiro, tem financeira, mas por que não considerar esse outro lado do mundo XP? Buscar, assim, acho que até informação, produto, cotação, conhecimento e sair do trivial. Espero que a gente tenha contribuído com você e até a próxima. Nos vemos lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.